Para chamar ao início da mesa redonda exercício profissional no leste metropolitano, eu convido o mediador, o arquiteto Célio Alves, conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, daqui de São Gonçalo da Terra. Por favor. Obrigado, Tanja. Boa noite a todos. Como a Tanja falou, eu sou Célio Alves, conselheiro de Arquitetura do CAURJ. Nós vamos falar, nossa roda de conversa vai ser sobre o exercício da arquitetura e urbanismo aqui no leste metropolitano. Quando a gente fala essa frase que está estampada aqui, construa certo, contrate um arquiteto, nós arquitetos sabemos que, o que dizer para o cliente, o que oferecer ao cliente. Em todo espaço projetado, a gente busca conforto, tudo que a gente busca. Mas será que é só isso? Nós, arquitetos, temos mais de 240 atribuições em várias áreas. São vários arquitetos atuando em diversas áreas da arquitetura. E reunimos aqui arquitetos para conversar sobre a atuação de cada um aqui na nossa região. Vou chamar aqui... Só um momento. Vou chamar o arquiteto Luiz Oton, que é o arquiteto e diretor da Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura. Chamar o Guilherme Galvão, que é arquiteto que atua na região, vencedor do prêmio do Jornal Globo em 2019. Chamar o Ricardo Campos, que é arquiteto de Niterói. O Vicente Rodrigues, arquiteto de Itaboraí, servidor público. Chamar a Lilian Costa também, arquiteta de São Gonçalo, vencedora do prêmio Grand Jean de Montigny, em 2019. Vários outros prêmios também. Vou passar a palavra aqui para cada um se apresentar. Primeiramente as damas, Boa noite a todos. Eu sou Lilian Costa, sou arquiteta de São Gonçalo, moradora da cidade. Vim representar a minha querida cidade aqui. Eu atuo em uma construtora, que ela é localizada no Rio de Janeiro. Eu sou arquiteta do setor comercial e gerente do setor de orçamentos na construtora. Nós executamos diversas obras, também aqui na região leste metropolitana. E, para mim, é uma grande honra estar aqui. O convite, muito bem aceito, é um reconhecimento. Eu me formei na Estácio de Sá, aqui de Niterói, há 3 anos. Então, estou no início da carreira e, para mim, é uma grande honra estar aqui com vocês, aqui participando da roda e também sendo prestigiada pela presença de todos. Bem, sou o Vicente Rodrigues, também conselheiro do CAU. Conselheiro fundador até. Eu tive desde a primeira gestão. E uma coisa que eu sou fui servidor público, aposentado não deixa de ser, não deixa de ser servidor. E tenho um escritório um escritório que trabalha com autonomia, mas principalmente na cidade de Itaboraí. Então, eu já tenho 37 anos de formado. Boa noite, todo mundo. Sou Ricardo Campos, sou arquiteto, com 50 anos de profissão. Eu tenho a minha empresa é a Santa Reverência, a gente faz projeto e obra. Fazemos 90% do movimento do escritório na área comercial. Nós fazemos várias cadeias de lojas no Brasil todo. Por exemplo, todas as lojas lá do Grupo Soma, por exemplo, tem Animale, a gente faz Animale feminina, Fox masculino. Tem o restaurante Camarada, que hoje é um dos nossos melhores clientes, porque já estamos com 20 e poucas unidades feitas em todas as capitais do Brasil. E já estamos com 2.800 projetos. Já estamos com projeto 2.800. Então, a gente trabalha 90% no comercial e os 20% residencial, que hoje a gente tem feito só casa de alto padrão. Hoje, casa de classe média, coisa, a gente nem faz mais, a gente não consegue fazer.
Tá? E estamos no mercado brigando aí, mercado cada vez mais difícil. Boa noite, gente. Eu me chamo Guilherme Galvão. Eu sou arquiteto já vai fazer 11 anos agora, já de formado, que ao mesmo tempo da fundação do meu escritório. Eu sou nascido em Itaboraí, mas atuo em Maricá, em Itaboraí, em Niterói. Atualmente, meu escritório é em Niterói, aqui, e a gente trabalha com projetos de arquitetura, arquitetura comercial, algumas coisas de consultório odontológico, consultório médico também. E muito feliz de estar aqui dividindo a mesa com vocês, com pessoas que eu admiro há muito tempo, né? Ela eu conheci hoje e, né, conheci ele também hoje. Então, assim, a gente está aqui para somar e para poder dividir com vocês as nossas dores, né? E felicidades também, né? Desse sucesso de todo mundo aqui. Pode ser aqui negocinho? Os meus amigos foram mais tímidos. Eu sou leonino e eu preparei um negocinho para me apresentar. Eu sou o Luiz Oton, diretor de criação da Lark Arquitetura. É uma sociedade, somos 2 sócios, eu e o Wagner. Aí a gente trabalha... Na verdade, a gente a gente começou trabalhando no Rio e isso expandiu em determinado momento porque a gente atende muito mercado imobiliário. E aí, passa aí para mim. Bom, essa aí é a nossa equipe, é a nossa frasezinha lá de missão e do escritório, da entidade. E, por favor... Bom, isso é o que a gente faz, muito mercado imobiliário, tá? Edifício comercial, aí pintou um Sesc ali no meio, e edifícios comerciais, edifício residencial. O nosso forte é residencial, tá? Eu trabalho muito em projetos de Minha Casa, Minha Vida e de alto padrão também. Estávamos conversando antes, né, o pessoal aqui da mesa, dos diversos produtos que a arquitetura fornece, né? Então, são muitas caixinhas dentro de uma coisa chamada arquitetura. E, no final, isso aqui é um trabalho que a gente estava fazendo de urbanismo lá em Arraial do Cabo. Não sei se vocês lembram, tinha uns 15 anos atrás, mais ou menos, se falava na Cancún brasileira. A gente tentou começar a desenvolver um trabalho urbano lá junto com a prefeitura, mas que não foi à frente, porque... Não, acho que é questão política, né? Não houve continuidade. Próximo. Aqui eu selecionei um pouco dos trabalhos nossos do leste metropolitano. Então, você vê que a nossa atuação foi de hotel a residencial, para cá. Essa é a nossa apresentação. Somos a Lark. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado a todos, né, que se apresentaram. Agora já estão conhecendo os arquitetos que estão sentados aqui. Fomentei algumas perguntas para eles, né, para poder enriquecer a mesa, né? Eu queria que cada um falasse um pouco da relação com os clientes e com os contratantes, né, cada um na sua vertente, e de onde vem a maior parte dos clientes deles, assim. O Vicente que atuou bastante tempo na área de serviço público, né, vai falar um pouco da atuação dessa área e um pouco da atuação do arquiteto como conselheiro também, né, que não deixa de ser uma atuação profissional. Bem, eu sou formado em 86, fevereiro de 86. Trabalhando na prefeitura, logo comecei na prefeitura e fazendo serviços também. De aprovação, fazendo os projetos de legalização em algumas construções, pequenas construções em Itaboraí. Num parâmetro, quando fechamos a conta com o CREA, em 2011, 12, tinha mais ou menos 1.000 ARTs. Então, projetinhos pequenos, com exercício profissional. Mas, na Prefeitura de Itaboraí, como funcionário, servidor público, comecei como estagiário,
e cheguei até ser secretário de obras. E nessa tomada trabalhei desde serviço funerário, limpeza de rua, trabalhei com cultura, trabalhei com urbanismo, trabalhei com paisagismo, trabalhei em todas as fases, até administrativo. Então, alguma coisa foi aprendendo com como servidor público. Nesse meio tempo ainda fui instrutor da Escola de Formação de Corpo de Bombeiros, né? Acho que foi 9 anos que eu tive a oportunidade de trabalhar como... Aí, a minha experiência como professor, né? Tive essa experiência de formar oficiais e fora também, Itaboraí também dava aula em um curso profissionalizante, o que me garantiu alguns anos na minha aposentadoria, me deu tempo, 4 anos para botar na aposentadoria. Enquanto eu estagiava, eu dava aula. Então, a carteira me ajudou bastante. Nesse prazo de formação, trabalhando com serviço público e até mesmo a aceitação, a gente teve a oportunidade de ter um relacionamento com o conselho. Inicialmente foi com o CREA. Eu, a partir de uma criação de uma associação de profissionais em Itaboraí, a APENARC, pude ter uma questão política, virar inspetor daqui de Niterói. Durante 11 anos fui inspetor do CREA de Niterói, pelo CREA, e foi bastante importante que, para nós que numa época que a gente não tinha o acesso direto como hoje tem, hoje você clica no site do CREA, do CAL, você tem todo e qualquer relacionamento com a sua documentação. Você sabe hoje como é que está qualquer processo, você pode fazer qualquer processo, pode ver sua carteira, pode ver tudo que hoje a possibilidade do campo institucional do CAL ou do Conselho está à sua mão, dentro de casa ou no próprio celular. Antigamente, eu falo antigamente, a gente tinha que virar um despachante nessa casa. Então, eu, como inspetor, servia para que as pessoas viessem com o número do protocolo, saber como é que está a situação da RT número tal. Então, era um relacionamento com um profissional da minha região, que a gente dava esse aporte, trazia, inclusive, a questão da fiscalização, solicitação de trabalho com relação. Isso foi muito bom para a gente ter o conhecimento do local, conhecer o estado todo, com colegas de outras regiões. Foi muito bom. Eu aprendi muita coisa e o relacionamento como inspetor do CREA, primeiro em Niterói, depois em Itaboraí com a abertura, que foram mais 4 anos, e com o fortalecimento do CAL, com a 12.378, acertei, nós conseguimos ter o nosso conselho e tivemos a oportunidade, na primeira eleição, que foi de uma chapa só, de uma conciliação de profissionais que estavam formando o conselho, tal como a Ângela, tal como o Augusto, nós tivemos a oportunidade de participar como conselheiro. O Maurício está aí, cadê? Está aí. O Maurício já estava aí também. Mas, Campbell. Então, nós tivemos a oportunidade de ter a experiência, Patrícia também, a oportunidade de formar e ter, nesse tempo, a experiência de mais essência da profissão de arquiteto. Na questão de você
todas essas nuances que a gente está falando, que a gente fala, que a gente estava tocando aqui das 200 e... Então, e a experiência também da gente sentar do outro lado. Eu trabalhei principalmente nas comissões, tanto da de ensino, né, quanto na de a ética, das agúrias que a gente tem, da vivência que o profissional tem no seu exercício. Às vezes a gente sente, às vezes, no ato do profissional, no relacionamento com o seu cliente, que a gente poderia estar pensando, poderia ter acontecido comigo, né? Ou na questão de um aluno, com as experiências até do EAD, que ele sofre na questão do relacionamento e ser levado para ter um ensino diferenciado, que ele pode ser mais rápido, não com a experiência do saber, junto com o profissional, junto com a experiência de ter um ensino presencial. Então, eu acho que essas experiências, a gente sentir essa questão, fez a gente crescer mais um pouco e desejar aos profissionais da área que a gente tenha sempre uma evolução. Eu acho que eu me aposentei, mas eu acho que aposentei como servidor público, mas eu acho que a gente, como vivência de profissional mesmo, a gente está aprendendo a cada dia e a gente está aqui para, hoje é mais uma experiência de trocar essa vivência. Lília, ver a questão da Lília, 3 anos, né? O Ricardo 50, né? Lado a lado, né? E a gente aprende com a Lília e a gente tem um orgulho de ter uma pessoa que cresce como a Lília tem, e a experiência que a gente aprendeu. Eu, há 30 anos, 35, né, Ricardo? O Plaza já tem 35. Eu me espelhava com o trabalho do Ricardo, né? O trabalho do Ricardo trabalhando na sua experiência, no seu corre-corre das lojas, a gente aprendia muito com o Ricardo, olhando de longe, mas a gente via e a interatividade dele com o cliente e com o trabalho dele. Eu acho que a gente aprendia muito. E a luta e a vivência do Guido, né, que a gente quer 2 de uma vez só, né, Guilherme? A gente vê pelo trabalho e a gente vê como era um estagiário na prefeitura de Itaboraí, foi meu estagiário, indiretamente, mas foi meu estagiário, ganhar um prêmio Globo, entendeu? Então, a gente fica um pouquinho, né, envaidecido que saiu de lá. Então, dar os parabéns a todos os profissionais e também pela experiência do Otônio aqui, que a gente leva sempre para aprender cada vez mais. Muito obrigado. Sim. Bom, como eu disse anteriormente, eu trabalho em uma construtora no Rio de Janeiro. Nós atendemos comercial, no caso, administradora de shoppings, lojas, franquias. O setor educacional, nós atendemos Cultura Inglesa, Edify. Recentemente, nós nos cadastramos para atender a Estácio de Sá. E eu estudei na Estácio de Sá, então... Para mim é um orgulho atender a minha própria faculdade. E também o setor B2B. Lá, o principal meio que nós conseguimos dos nossos clientes é por meio de indicação. Clientes nossos nos indicam e também os escritórios de arquitetura que nós atendemos. Eu, como sou responsável, assim, faço parte do setor comercial, já recebi muitas conversas, né? Os arquitetos, eles veem, às vezes, no perfil do Instagram de um outro escritório que nós executamos a obra e entra em contato conosco porque se apaixonou pelos detalhes, se apaixonou pelo projeto. Então, o principal é por meio de indicação. E lá onde eu trabalho, eu fui estagiária. A construtora tem cerca de 5 anos, eu estou lá há 3. Então, eu peguei desde o início. E nós estamos numa etapa de consolidação de cultura. E eu faço parte disso também na construtora. E, como arquiteta, eu prezo muito por entender o propósito, a dor do cliente
e servi-lo da melhor forma possível. A gente tem essa cultura de parceria, de cooperação com os nossos clientes, com os clientes tanto físico ou CNPJ. E o segundo meio de captação que nós temos é pela internet, tráfego pago, redes sociais. Nós temos uma atuação no Instagram e no LinkedIn, por conta do público B2B. E os clientes eles chegam a nós dessa maneira. Como eu falei, eu estou há 50 anos no mercado, então, e hoje a gente trabalha para a maioria dos meus clientes de varejo, do comércio, são cadeias. E como é que, nós não fazemos nada para captação. A história, o mercado, eu acho que o mercado manda mais na gente, eu queria fazer mais residencial. Não adianta eu querer. Não adianta eu querer. Na realidade, as coisas foram acontecendo, pelo menos na minha vida, as coisas foram acontecendo no início. A gente fazia mais residência do que comércio. As coisas foram mudando, fomos sendo procurados por muita gente de comércio, principalmente de moda, né? E no meio da moda, todo mundo se conhece, nego, viu, o cara fez uma loja bacana, quem foi que fez? Procure, você acaba sendo procurado pelo trabalho que você já fez. E agora, depois que a gente começou a trabalhar, a maioria das grandes marcas brasileiras hoje estão na mão de 3 ou 4 grupos. Um é o Grupo Soma, tem Brands, tem 4 grupos que saíram comprando as marcas e a história cresceu muito. Então, hoje, por exemplo, eu não falo mais com... Antes eu tratava sempre com o dono da marca. Hoje é um CEO que eu falo e, às vezes, esse CEO não sabe porra nenhuma de nada e eu tenho que discutir, que é o maior problema hoje, por exemplo, que eu vejo para a gente trabalhar. A gente começou a lidar com pessoas que não sabem o que tem que fazer. Então, você tem que ficar, às vezes, você fala, caralho, isso está errado, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Porra. E o nego está insistindo, não, porque eu não gosto, porque eu tenho medo. Ou então você propõe uma história super bacana, eu pergunto, aonde tem para eu ver? Eu falo, porra, não tem, cara. Eu estou propondo uma coisa nova, eu quero fazer um projeto diferente. Os grandes projetos, normalmente, são os projetos que estão com coisas inusitadas, com uma história nova que nunca ninguém viu. Agora, quando você falava com o dono da loja, o cara levava fé no seu taco, falava, porra, Ricardo, você garante? Garanto, então vamos fazer. Agora você vai falar com o senhor que não quer botar o dele na reta, então é muito mais fácil ele dizer não. Não sei, fica com medo, então é muito ruim de trabalhar. Mas acho que, basicamente, para responder a tua pergunta, a gente não faz nada para captação. A gente trabalha no Instagram, a única coisa que eu só uso no escritório é o Instagram, mas de todo esse tempo que a gente está se eu tive 2 clientes que vieram por causa do Instagram, foi muito. 99% dos clientes, tanto residencial quanto comercial. Residencial, fizemos uma casa em Taquatiara, ano passado, essa mesma casa puxou outras 2 casas, de gente que passava e que via, está ficando bacana, a casa é diferente, a parede de concreto, não sei o quê, o cara acaba te procurando. Então, a captação, eu não imagino que possa se fazer. Tudo bem, tem gente que trabalha muito melhor o Instagram, trabalha a mídia, pode ser que consiga. Eu nunca vi resultado disso, do retorno direto do que a gente faz. A gente tenta mostrar o nosso trabalho, mas a captação acho que é o contrário, os caras que captam a gente. Gente, então, assim como eles também falaram, eu acho que mais que o Ricardo falou também em relação à captação, a gente trabalha essa captação com o cliente pelo Instagram, a gente, né, é muito forte no Instagram, pelo menos o nosso escritório é muito forte no Instagram nessa divulgação, mas aí vem muito da indicação, porque eu sempre falo assim, quando a gente se propõe a fazer um projeto para um cliente, eu não quero que, claro, o escritório tem a sua marca, sempre tem, mas a gente às vezes nem sabe qual é a nossa marca. E as pessoas que nos acompanham e que querem contratar, a gente sabe. Mas eu quero que o cliente, que o projeto tenha a cara do cliente. Então eu quero que ele venha de casa assim, poxa, gostei da sua casa, é a sua cara, quem fez? Gostei dessa loja, quem fez? Eu não quero que fale assim, foi o Guilherme que fez, foi o escritório do Guilherme que fez. Não. Então acho que isso vem muito, acho que ao longo desses 11 anos, né, que a gente tem já de escritório, varia muito, assim, acontece pelo Instagram, mas acontece muita indicação também.
Acho que essa relação com o cliente é parte muito disso daí, né? Óbvio, né, que como eu falou, o meu escritório ganhou um prêmio, isso dá uma visibilidade também maior. Então as pessoas acabam querendo te procurar por saber assim, pô, ele tem alguma coisa diferente, né? Então acho que é uma soma de várias coisas, né, que trazem essa questão dessa relação que a gente tem com o cliente hoje. E você fazer um bom trabalho, né? Porque você conseguir em 11 anos fazer um nome, né, e você assim ter uma indicação é muito difícil, porque assim é você construir uma marca, né? Porque se você fizer um trabalho ruim, rapidamente seu nome suja, né? Então é uma construção diária, acho que todo mundo assim, né? É isso. Eu tive que passar por 2 escritórios antes de começar a minha carreira solo. Passei por Henrique Mindlin Associados e depois trabalhei com o Musa muitos anos. Em determinado momento, eu queria criar minhas asas. E como é que eu chegava naquele cliente? Eu fiz muito estudinho de massa, de graça, para corretor de imóvel. Porque o camarada que trabalha com o mercado imobiliário, ele paga depois, né? Primeiro a gente vai ver qual é a viabilidade do terreno. Isso você se empenha num serviço que você depois que vai se remunerar. No mercado brasileiro acontece dessa forma, o que é uma prática ruim, que a gente tem que estar atento até no CAL. É uma prática ruim que prostitui o mercado, certo? Mas aqui, de verdade, funciona dessa forma. Nos Estados Unidos tem lei, tem norma. O colega me processa se eu fizer um serviço de graça. Aqui a gente não tem isso. E isso empobrece e desvaloriza o nosso trabalho, tá? Então é importante frisar que isso empobrece a nossa atividade. Comecei fazendo estudinhos de massa de graça para corretor de imóvel. E isso vai parar na imobiliária, vai parar na empresa, né? Aí hoje eu trabalho para Performance, para Opportunity, para Gafisa, para Cirela, mas comecei fazendo estudinho de massa de graça para corretor de imóvel, certo? Aí os amigos aqui dos 50 anos e tal, eu tô com 30. Sim, a vida que escolhe a gente. O que vem parar, né? A gente não consegue. Eu quero fazer. O meu sonho era fazer o seu. Eu realizei. O meu sonho, quando eu era estudante, a minha cabeça, aquilo, puta, cara, fiz o SESC. Aquilo para mim era assim o máximo, do máximo de fazer arquitetura. A gente realizou agora. Entreguei o projeto do SESC. Foi o pior trabalho que eu fiz na minha vida. Foi a coisa mais complicada de trabalhar com aquela instituição. Me arrependi, deu prejuízo, não deu lucro. Mas eu realizei um sonho, ok? Eu mandei para o universo trouxe. As coisas escolhem muito a gente e a gente não. O Galvão tem muita razão nisso, né? Eu como vinha de uma leva de escritórios que faziam muito projeto residencial ou hotelaria lá na Henrique Mindlin, isso acabou ficando no meu DNA e eu fui procurado depois por isso. Então, também foi a questão da vida que levou. A gente não escolhe muito, não. Alô, vou voltar o microfone para o Luiz, que a próxima pergunta eu queria começar por ele. Você já falou um pouco alguns já citaram dificuldades de atuação na região, né? Nossa região aqui envolve os municípios de Niterói, São Gonçalo. Então a gente tem algumas prefeituras que tem que fazer licenciamentos, né, legalizações, e toda a região assim a gente encontra algumas dificuldades nessas prefeituras, né?
eu queria que você falasse as dificuldades de atuação na região, assim, né, por essa questão, e que tipo de apoio o CAL pode te dar, né, nessa situação, nas dificuldades que você encontra, o que você gostaria que o CAL, né, pudesse ajudar você de certa forma. Então tá, vamos lá. As dores. As dores de trabalhar no leste metropolitano, no meu caso, sempre foram mais com relação à disponibilidade das informações. Acho que as prefeituras menores, elas estão menos preparadas. Eu fico comparando lá no escritório muito Rio e São Paulo, porque São Paulo já está 2 passos na frente, a gente está aqui, e as outras municípios menores ainda estão lá atrás, certo? Então, em termos de organização da legislação edilícia, da legislação do zoneamento, esses municípios precisam rever essas legislações. Elas estão atrasadas. Elas dificultam, não enriquecem o trabalho. Essa é uma dor no leste metropolitano. Acho que precisamos de rever legislações urgentes. Legislação de Niterói, gente, pelo amor de Deus. É complicada e ruim. Desculpem. Com toda a franqueza. Me deram aí outro dia o plano diretor novo para dar uma analisada. Eu continuo encontrando defeitos. Acho que ainda precisa arredondar melhor aquilo. Em sérios aspectos. Mas essa é uma das dores. Leste metropolitano, porque estamos falando de municípios periféricos. A própria estrutura das prefeituras, das secretarias de urbanismo, de habitação, elas estão em determinadas questões um pouco deficitárias e muito antigas. Elas precisam ser atualizadas e o mundo não parou. O mundo não parou, não, gente. Daqui a 50 anos, a gente não vai estar mais fazendo edifício residencial. Daqui a 50 anos, a gente vai estar fazendo células de habitação, que a gente vai ter um chipzinho, que você entra ali, aí amanhã você está lá, outro dia você está em Tóquio. A gente tem começado a desenvolver uns projetos muito interessantes nesse sentido, que são reflexo da evolução da sociedade. A gente tem, hoje em dia, o título disso ainda chama-se rental, projetos de rental. Nos Estados Unidos, eles já ocupam 20% do mercado. Em mais 30 anos, eles vão estar ocupando 80% do mercado, porque a progressão leva a este número. A habitação vai mudar, a vida das pessoas vai mudar, tudo vai ser compartilhado. Eu imagino no futuro uns núcleos de resistência, ok? Onde provavelmente eu vou estar inserido, mas o resto do mundo vai ser muito diferente. Uma casa que a gente conhece não vai ser mais a mesma, a vida não vai ser mais a mesma, é tudo... enfim. E sim, aí, obrigado, que o Célio me lembrou de uma coisa que eu precisava falar. Pablo, eu trouxe aquele slide e eu botei o projeto do SESC, porque eu vou contar para vocês todos aqui agora uma coisa que eu não posso escrever. Eu sou obrigado a assinar um contrato de que eu abro mão do meu direito autoral. Ok? O SESC faz isso com a gente. Por favor. Eu acho que o CAL pode contribuir com essa luta que desvaloriza a nossa atividade, entendeu? Eu tive que ir o Globo
pedi para o Globo botar o meu nome lá, porque estava sem. O Globo até botou. Os outros não botaram. Mas está na lei. É uma lei que não é respeitada, né? O projeto, quando ele é publicado, quando ele é veiculado, ele deve levar o nome do autor. Isso não acontece aqui. Isso também desvaloriza a nossa atividade, a nossa profissão. Abriu mão do direito autoral? Você abriu mão para quem? Não entendi. Quando você falou aí. Você abre mão para a instituição. Ela fica proprietária. Quem te contratou? É. Você assinou porque quis. Bem, eu queria fazer o projeto. Bom. Eu queria. Tá bom. Era o meu sonho. Uhum. Né? Tá, os caras queriam que você abrisse mão. Mas essa é a prática. E a prática é que a gente acha que tem que observar como ela está errada. Entendeu? Não é porque acontece assim hoje que é certo. É isso que eu quero dizer. Entendeu? No caso, eu acho que não é nem questão de certo e errado, entendeu? Por exemplo, acontece comigo também. Tá? Por exemplo, eu dou, por exemplo, quando a gente, por exemplo, a cadeia de lojas, você dá um preço para um primeiro, que a gente chama de projeto conceito. Vou fazer o conceito da identidade visual de uma marca. Tá? Normalmente a gente dá o preço da primeira loja que eu estou fazendo, ou o primeiro restaurante, ou o que seja, o primeiro projeto, e junto com o preço do primeiro projeto, vai lá, os próximos projetos custariam tanto, tanto e tanto, até tantos metros quadrados, não sei o que, não. Normalmente, as empresas que estão contratando, elas dão, por exemplo, na minha proposta básica, o direito autoral é meu. Então, eu fiz a loja A, vou fazer mais 30 lojas, as 30 lojas. Mas, por exemplo, quando a gente Iniciativa privada. Por exemplo, quando a gente fez o contrato com a Nativa, eles falaram, não, o seu direito autoral é para 15 lojas. Eu aceitei e assinamos. Quando eu fiz a 5ª loja, eles falaram, vou te pagar as outras 10, mas nós não queremos mais fazer. Nós vamos fazer aqui internamente mesmo, que nós vamos começar a modificar um monte de coisa para baixar custo, não sei o quê. Opção deles, não tem problema nenhum. E aí, outro dia, entrei numa outra concorrência que os caras falaram, não tem direito autoral. Eu assinei porque eu achei que valia a pena. Então, vamos dizer, na questão de certo e errado, ele falou, olha, eu te dou, você faz a primeira loja e as próximas, se ficar eu posso te procurar ou não. Galvão, isso acho que é uma proposta nossa para o CAL, para ter uma assistência, inclusive, porque tu é arquiteto, eu sou arquiteto, tu conhece de direito autoral? Nem eu. A gente não é advogado. E é preciso, eu precisei me orientar juridicamente quando dá tal assinatura de contrato, ok? E acho que isso podia ser um grande... Cadê o nosso presidente? Podia ser uma grande ajuda para o profissional. Entendeu? Temos. O CAL tem uma resolução que prevê justamente você fazer um registro de direito autoral, né? Quando você quer proteger uma obra tua, isso acontece muito, eu fui conselheiro e sou conselheiro ainda, né? Você pode fazer um registro do direito autoral. Acontece muito, a gente, né, deu parecer em muitos projetos comerciais, né, de arquitetos que queriam garantir o seu direito, porque a gente sabe que as marcas, né, Ricardo, né, elas reproduzem muitas vezes o seu projeto, né, em cadeias que não te dão, né, o reconhecimento financeiro, logicamente, né, porque o direito autoral se reverte, evidentemente, na remuneração, né, do arquiteto. Então, existe isso sim, existe esse mecanismo, né? Agora, a questão com o SESC, né, que você disse que você teve que abrir mão do direito, o que eu queria te perguntar, viu, Tanja, eu vou transgredir um pouco, viu? Né? Porque eu ia te perguntar se esse projeto do SESC foi alvo de algum concurso
ou se foi uma contratação direta, uma concorrência por menor preço. Porque o SESC normalmente faz muito concurso, né? Muitos concursos públicos. Eu já participei de alguns, né? Então, esse caso é o que a gente está começando a obra agora. É ali no antigo Clube Ginástico Português, na Graça Aranha, no centro do Rio. sim. Vai virar uma nova unidade. Eu já usei esse artifício que você está citando para outros casos. Por exemplo, eu fiz um estudo e o cara não, ele ia me contratar, mas ele achou que então ele não ia me contratar porque eu já tinha feito o estudo, né? Aí eu usei esse recurso. Eu protocolei no CAL o direito daquele projeto e funcionou muito bem. Obrigado. Mas o que eu estou dizendo é uma outra coisa. O que eu estou dizendo é que nossas instituições, nossas autarquias, elas fazem isso com a gente. A iniciativa privada não faz. Isso é falta de absurdo que não tem tamanho, né? Assim, o camarada que vem de uma instituição e que vai contratar um projeto de arquitetura, que pretende ser icônico, pretende ser uma coisa de referência e tal, e este cara pede que você ceda o direito a ele. Isso eu achei um absurdo e que nós temos que lutar contra isso. Já entreguei. Já entreguei, já recebi. Então, assim como eles também falaram, acho que como o Luiz falou aqui, eu acho que a maior dor nossa, pelo menos é a minha, né, lá do escritório, é de quando a gente precisa, de fato, fazer uma aprovação de projeto com as prefeituras. E cada prefeitura, de fato, tem o seu jeitinho de trabalhar, às vezes até suas próprias leis, né? Tudo bem que cada município tem suas peculiaridades, mas eu acho que um mínimo de um certo padrão, acho que deveria ter. Porque às vezes a gente chega num mês para aprovar um projeto, no mês seguinte, não é mais assim que entrega, não é mais assim. Então, assim, a gente tem sentido muita dificuldade, tanto que Exatamente. É a resolução interna. Tanto que, assim, e é uma das coisas que a gente já não faz mais no escritório, eu sempre terceirizo. Eu entrego para o cliente ou para o que tem que fazer todas as plantas e as solicitações que têm que ser feitas e a gente entrega para fazer, porque eu não tenho essa energia mais para fazer. Então, assim, a gente sempre contrata ou chama um arquiteto parceiro que gosta de fazer isso, que tem essa paciência, né, burocrática que eu já não tenho mais, e a gente faz. Então, assim, eu acho que, eu não sei se haveria possibilidade, eu sei que deve ser uma coisa muito difícil do CAL fazer uma certa fiscalização para tentar fazer uma padronização não digo padronizar, mas alguma forma. Oi? Mas eu acho que alguma forma, eu não sei, talvez talvez uma forma de todo mundo conseguir trabalhar mais fácil, sabe? Não é dizer que assim, tem que ser o mar de rosas, porque não é trabalho, né? Mas eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é essa mesmo. Assim, eu não sei se haveria essa possibilidade do CAL de ajudar nessa forma. Vamos dizer, aquela história aqui, por exemplo, eu trabalho, vamos dizer, hoje, se eu for ver do nosso trabalho lá, cara, eu acho que nem 5% é em Niterói. Tá? 99% das coisas que a gente faz são espalhadas, né? Mas isso aí que ele falou, por exemplo, a aprovação, não só em Niterói, como, Búzios, então, é um inferno, cara. São Paulo tem uns lugares que, é um inferno, com umas coisas malucas, que o negócio aparece com negócio de coisa de letreiro, então, não dá para você acreditar. Entendeu? É o seguinte, eu também não aprovo mais nada, entendeu? Por exemplo, a gente faz as plantas e eu vou contratar um despachante ou um picareta que saiba andar lá dentro da prefeitura.
Entendeu? O cara que consegue agilizar. A gente não adianta que você, senão você vai ficar igual um maluco indo lá. E realmente, normalmente, as exigências não são nada técnicas, são burocráticas, imbecis e idiotas. A cota aqui é 2 centímetros, tá errado, não pode, não tem cabimento, né, de ser julgado. Né? Mas isso aí, vamos dizer, na realidade, eu acho que o CAL, vamos dizer, é complicado, entendeu? Porque é lei municipal, não sei até onde o CAL pode sugerir, mas as prefeituras não são feitas para funcionar de uma forma normal da empresa privada. Se eu tenho uma empresa privada, qualquer coisa, eu vou aprovar projeto, eu vou querer aprovar o maior número de projetos que eu puder por dia. A prefeitura é o contrário, bloqueia a porra toda para vender facilidade. Né? Como é que o CAL vai poder ajudar a gente? Eu não sei. Eu acho que seria mais uma orientação para a prefeitura. Né? Mas é difícil, isso aí não é privilégio de Niterói. Em tudo que é lugar. Alô? Tá ligado? Sim, eu tenho. Eu não atuo, né, fazendo projetos, mas onde eu trabalho, nós recebemos os projetos dos arquitetos. E eu tive contato, durante todos esses anos, com diversos projetos, inúmeros, de diversos arquitetos e escritórios. E o meu ponto aqui de socorro, pedido de socorro, é porque os projetos que a gente recebe para a execução têm um nome de executivo, mas não são executivos. Então, o CAL ele pode nos auxiliar na questão do ensino, da arquitetura, dos desenhos técnicos. Porque já recebi projetos em que eu tinha que adivinhar o pé direito para poder fazer os levantamentos na minha época de estagiário. Então, isso mexe com toda a minha equipe. Eu tenho que ligar para o arquiteto, ligar para o escritório de arquitetura para poder entender o que ele está querendo dizer, qual é a solução que ele está propondo, porque alguns arquitetos propõem inovações, né, e nós vamos executar, mas a gente precisa entender do que se trata primeiro. E eu, né, particularmente, vejo um nível baixo de qualidade em desenhos técnicos, de qualidade para a execução. Então, quando nós executamos os projetos, a gente só consegue se tiver o detalhamento, se tiver o desenho bem feito. Eu posso estar sendo bem milimétrica, mas uma hierarquia de linha facilita muito a vida e vai facilitar a minha também, quando eu fizer o levantamento e o orçamento. Então, o ponto é... O meu primeiro estágio foi numa obra, eu fiz uma obra pública, que foi na FINEP, não foi na construtora que eu trabalho atualmente, mas eu fiz 9 andares para a FINEP, do ministro da Economia, na época do antigo governo. E o projeto que eu recebi, tive contato da gerenciadora, que era de Santa Catarina, é um projeto de quase 100 páginas. Eu acho que foi o melhor executivo que eu vi na minha vida. E os que eu recebo hoje das pessoas do Rio de Janeiro, que a gente atende primeiramente o Rio de Janeiro, majoritariamente, quer dizer, não são executivos com esse nome. Talvez, se tivesse uma separação de etapas, anteprojeto, realmente, tivesse uma clareza para que os arquitetos eles saibam que precisam, que para ser executado precisa estar claro. A gente precisa ler desenhos, né? É o que falam na faculdade. Eu, que saí recentemente da faculdade, os meus professores falavam, não, eu preciso ler o seu desenho, eu preciso saber o que você está falando através do seu desenho. Você não precisa me falar com palavras. Eu já ouvi muito isso. Então, é um pedido que eu falo principal, porque eu lido muito com projetos. Tive que aprender a ter uma leitura absurda, por falta de informações, pelo menos um ponto bom na minha profissão. E verificar mais de perto como é a qualidade desses desenhos. Não vou entrar aqui numa discussão sobre semipresencial, né, que atualmente as faculdades de arquitetura estão tentando ser EAD, que isso é um absurdo, mas estar mais próximo da qualidade desses desenhos, do projeto em si como um todo também. Bem, o que o CAL pode fazer por nós? Hoje eu estou CAL. E nesse tempo
eu tenho que dizer que uma das coisas que a gente tem que ver com o serviço público é a valorização do servidor público que a gente tem que cobrar. E hoje eu falo de Itaboraí, que na questão de 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, na época que Guilherme estava lá, nós tínhamos 4 analistas de projeto. 4. Itaboraí não tinha o tamanho que tem hoje. Hoje tem um. Hoje tem um. Eu me aposentei, os 3 analistas se aposentaram, não entrou nenhum no concurso. Nenhum. Então, nós temos dificuldades de valorização do arquiteto como servidor público, e isso aí eu tenho que trazer essa informação que a gente tem que marcar. Nós temos hoje uma comissão do setor público, que está a coordenadora daqui, que foi inaugurada, hoje é a Viviane, que nós temos uma coordenadora, uma comissão que trata do serviço público. Então, essa comissão, tal como a gente tem que buscar, como a gente buscou com os 2 simpósios, nós tivemos tanto a questão nós tivemos o seminário e o fórum que trouxe a valorização, inclusive nós falamos sobre o processo de aprovação. Então, o que aí eu já cobro do CAL, é a divulgação. A gente tem que divulgar o que a gente está fazendo. A gente tem que divulgar mais, né, o nosso sempre sobra para ele. Aí, o que a gente tem na nossa divulgação, por mais que a gente tenha divulgação, a gente tem um site ativo, a gente tem uma questão. Só que o arquiteto não leu o site. Nós temos que ter essa cultura. Aí eu já chego para a nossa coordenadora de ensino e formação, vai lá na faculdade, explica isso, tem que começar. Um aluno tem que saber mexer com essa ferramenta, aprender os cursos que a gente está fazendo de ensino continuado, para aprender, inclusive, e fazer um projeto executivo. Nós temos hoje educação continuada de projeto executivo. Só que o aluno não está sabendo. Ou nós, profissionais, não estamos pegando as ferramentas, por mais que nós tenhamos colocado no nosso site, por mais que nós tenhamos divulgação, por mais que tenha que fazer, nós não estamos conseguindo interagir e fazer essa cobrança. Nós precisamos, sim, hoje nós temos a valorização, temos que nos valorizar como setor público, como servidor público, e principalmente a interação. É importante a gente estar aqui em praça, é importante estar divulgando, é importante a gente estar trazendo essas lamúrias, essas questões profissionais, trazendo experiências de gente que tanto tem a nos fornecer dentro da profissão. Eu acho que é importante a gente reviver, remarcar e cada vez mais marcando o nosso território. Obrigado. Obrigado, Vicente. Obrigado a todos. Vamos abrir uns 10 minutinhos para alguém que queira fazer uma colocação. Vamos ser breves, né? Porque o tempo está passando. Oi. Senhor, primeiro eu só vou falar um pouco em cima do que o Vicente falou. Nós somos companheiros agora no CAL. Aliás, desde a primeira gestão, eu fui da primeira gestão e da segunda gestão do CAL junto com o Vicente. Estou agora nessa gestão também com o Vicente, com ele, bom, todo mundo. Com relação ao que vocês falaram, todos vocês reclamam das prefeituras, né, da aprovação de projetos. Então, nessa gestão do CAL, é a única gestão do CAL, a primeira, e eu espero que fique nas outras gestões, que nós formamos exatamente essa comissão temporária do setor público, formados por servidores públicos, ele de Itaboraí, eu da Prefeitura do Rio,
50 anos de formada, dos quais 48 trabalhando no serviço público. E mais outros 3 colegas, né? Uma do Estado e outras prefeituras também, do Estado. Exatamente por conta disso. Desde a primeira gestão, aliás, do CAL, a gente entrou em contato com todas as prefeituras, exatamente para saber, tem arquiteto, como é que está a legislação local, como é que está, tem plano diretor, não tem. Na época, no primeiro ano do CAL, nós recebemos uma resposta. E, por aí, o CAL foi, não sei o quê. Nessa gestão, então, propusemos para o nosso presidente constituímos essa comissão. Essa comissão, a gente já está trabalhando. A dificuldade é você ter acesso ao prefeito, acesso às prefeituras, concursos públicos. Né? A gente está incentivando concursos públicos. É muito difícil. Os concursos públicos que têm saído oferecem de salário, você sabe quanto? 2.300, 1.200, não sei o quê. Nós temos um salário mínimo profissional. Um professor recebe 2.000 e poucos Pois é. reais. É um ciclo que se Exatamente. retroflagela. Os nossos municípios, o a nosso estado do Rio de valorização. Janeiro foi se dividindo em vários municípios. A problemática é enorme. Não há arquitetos, não há nem um corpo técnico auxiliar ao arquiteto. Às vezes, quando não tem menor estrutura, a legislação não existe, porque não tem também estrutura para se executar uma legislação para aquele município. Você não pode uniformizar o Estado, porque é autonomia municipal. Você não pode contestar, vamos uniformizar uma lei de uso e ocupação do solo ou de edificações, um código de obrigações, igual para todo mundo. Não, infelizmente, não é. Agora, temos, sim, que pressionar os governantes, vocês mandarem, por exemplo, tudo isso que vocês estão falando, manda para o CAL, manda para a gente, manda para a comissão, porque a gente, com denúncias, coisas, a gente pressiona os prefeitos. Tem que fazer concurso público, tem que dar um salário digno, entendeu? Tem que fazer uma legislação legal, tem que fazer um plano diretor. É com isso, com a ajuda de vocês, não adianta vocês ficarem reclamando, é uma droga, né, não sei o quê, está querendo facilidade. Às vezes não é, não. É falta de gente. É falta de gente. Você não pode exigir de um arquiteto que está numa prefeitura do interior que ele passa 8 horas por dia ganhando R$ 1.200. Mal assessorado, com todas as dificuldades. Quando tem, não tem estrutura. Então, o que nós temos que fazer é lutar junto com o CAL, sabe, pela nossa profissão. Porque o exercício profissional do servidor público, igual se você tem sua dificuldade com um cliente, ela tem com outro. Eu acho que a gente tem que se unir e não reclamar um do outro assim, e saber que realmente tem que votar certo nos municípios, tem que votar certo no Estado, e por aí vai. É isso. Vamos tentar nos colocar 2 minutinhos, que é para dar tempo de todo mundo falar. Oi. Edivaldo, boa noite a todos. Oi. Aqui, vocês da mesa estão reclamando que não conseguem aprovar na prefeitura. Basicamente, são toda iniciativa privada. Sejam bem-vindos. Eu sou servidor público do Rio, sempre trabalhei em construção civil. A Prefeitura do Rio, na área, né, dos órgãos públicos, né, 2, 3 faz construção. Olha, 99% dos projetos não conseguem ser aprovados, não conseguem cumprir a legislação urbana do município. Aqui a Ângela pode até confirmar isso. Nós temos ali o prédio ícone da prefeitura, que é o Piranhão, né, que é feito por um colega nosso ali. Ele não tem, até um tempo atrás, não tinha uma BITSE. A maioria dos prédios da prefeitura não tem projeto de corpo de bombeiro aprovados. Nós fizemos as clínicas de família, mais de 100 na Zona Oeste, nenhuma delas tem aprovação do DED. O Tribunal de Contas do município, ele, seguindo uma instrução, já por conta de queixas, que a prefeitura
ela tinha que aprovar, né, os seus projetos ali no balcão no IRLF. E foi rígida nisso. Recentemente, agora, na Olimpíada, o prefeito criou um grupo, né, para quando as obras lá do Parque Olímpico, algumas conseguiram aprovar, algumas ali, mas todas, eu falo isso que eu trabalho direto com obras, eu basicamente fiz obras, uma das obras que mais deu dor de cabeça foi o anexo do Hospital Miguel Couto, na Gávea, e precisava ali, ia ter um L ponto ali, não conseguiu ter. Ali não tem nenhum documento ali. Olha, a maioria dos terrenos da prefeitura, dos projetos, não tem nem RGI, para vocês terem ideia, né? Que é o primeiro passo de aprovar ali. Não tem. Então, assim, não é uma. Isso é uma lá. Outra questão dos projetos executivos. A gente não tem, olha, é um sonho. Isso que você quer falar aí, olha, é um sonho nosso ter o projeto executivo. Então, assim, é uma luta árdua de todos, né, da arquitetura do Rio de Janeiro, não só privada, pública também. Nós, assim, estamos no mesmo barco. Eu digo isso e assim, não falo isso com alegria, não, é uma tristeza. Assim, a gente tem lá, não tem, os hospitais do Rio de Janeiro só tem 12 novos que têm projetos de corpo de bombeiro aprovado. Os outros não têm. Então, é por aí. Obrigado. Só para complementar a fala do colega, eu fiz 127 projetos que eu não aprovei. Sabe quais foram? Delegacia legal. Em nenhum dos municípios que eu fiz o projeto da delegacia, houve uma análise, uma aprovação, nada. Então lá. Bom, boa noite, meu nome é Ivan, eu sou professor da Escola de Arquitetura, dou aula de projeto e de planejamento e gestão e orçamento, a área da nossa amiga ali. Eu queria colocar dois tópicos assim importantes. Primeiro, a questão da ética profissional, que ninguém falou nada sobre isso, eu acho importante. Eu recebi uma notícia aqui no site da CAU, alguns dias atrás, a ética na arquitetura, caso acobertamento ilegal termina com incêndio e morte em um restaurante de São Paulo. Na verdade, eu trouxe isso aqui para a sala de aula e nós fizemos uma discussão muito importante sobre a questão da atuação profissional do arquiteto. E a questão da ética, e a gente sabe que muito pouco disso é falado no ensino. Nós temos uma matéria no final do curso, que é prática profissional, mas que passa muito longe desses temas, né? O período é curto, é um semestre só, e a gente não tem essa abrangência. E a disciplina é uma vez por semana. Então veja só a nossa dificuldade. Com relação ao projeto executivo que ela fala, nós estamos lá na escola 4.800 horas. Os alunos conseguem fazer esse curso em média 6 a 7 anos, quando não mais, tá certo? E o nosso PA5, que é projeto executivo, ele é dado muito pouco, né? Na verdade, a professora faz o ensino de Revit no meio desse curso, e aí vocês imaginam a carga horária reduzida, ela não vai aprender nada sobre o executivo. Essa é uma realidade que nós temos. É muito difícil isso. Muito bem. Então, nós temos esses ruídos na arquitetura, né? Aí é uma pergunta, para entrelaçar tudo isso, é o seguinte: será que uma das maneiras não seria nós temos que ter um exame de ordem, de fato, para realmente exigir do arquiteto essas competências, tá certo? Para ele entender essa lógica e a importância do seu trabalho para garantir qualidade da sua atuação profissional? Então, essa é a pergunta que eu faço à banca. Quem quiser responder seria ótimo. Como é que eu não... Augusto, vai falar? Depois Olha lá, o outro lá está cortando também, então tá bom, não falo mais. Não, tudo... A questão que, né, do serviço público, que já foi bem abordado aqui, né, eu vou pegar por último aqui, eu tinha três observações para fazer a respeito das falas de vocês. Uma era essa, claro, vou pegar do final, né, a partir, inclusive, da fala do meu amigo Edivaldo, né, que, né, ele está falando da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é a mais bem aparelhada em corpo técnico daqui da região. A gente pode constatar isso, os senhores também, né?
E essa é uma luta muito antiga nossa, como profissionais, né, militantes de instituições como eu, de Instituto de Arquitetos aqui do Leste Metropolitano, de muitos anos, e depois no CAL. Né, e justamente a Ângela estava falando dessa pesquisa que a gente fez na primeira gestão do CAL, né, de realmente, né, valorizar o exercício da profissão do arquiteto, né, no serviço público, né, e falar da necessidade do serviço público de ter um corpo técnico permanente, né, de arquitetos, que não é o que acontece aqui no Leste Metropolitano, principalmente, né, nas nossas prefeituras aqui de Niterói, e, né, Itaburaí, que o Vicente que falou agora, que tem um analista lá atualmente. Né? São Gonçalo, eu nem sei mais quanto tem. Né? São Gonçalo, eu trabalhei lá há 25 anos na prefeitura, atualmente tem 5. Mas não está diferente do tempo que eu trabalhei lá, não. Era a mesma coisa. Né? Era o mesmo número reduzido de arquitetos que compunham o corpo técnico permanente, vamos dizer assim, e o restante é composto por arquitetos temporários, a gente vai dizer assim, contratados, e depois, né, quando se troca o governo, esse corpo técnico está completamente, né, desfeito, né, e isso tem um reflexo muito grande, evidentemente, não só na aprovação de projetos, como na própria cidade como um todo, né, no planejamento da cidade nem se fala, né, porque isso aí a gente vê muito bem no rebatimento dos nossos municípios aqui. Estou falando de um modo geral. Rapidamente, é isso a ponderação que eu quero falar, porque muito já foi dito. A outra questão importante que eu acho que você colocou, Luiz, né, que eu também, né, enquanto tive escritório, muito já fiz, são os tais projetos de risco, né, Luiz? Isso é aviltante, né? Isso é uma coisa absolutamente, né, imoral, até, eu diria assim, porque, né, você entra com o seu trabalho na frente e depois ele ainda é leiloado, né, e muitas vezes você não vê o resultado, né, dele. Então, isso é uma outra questão que a gente muito já se debateu, né, contra ela, e é muito necessário que haja realmente essa mobilização de nós profissionais de forma a não permitir isso, né, não permitir. Acho que a gente tem até que esclarecer para as pessoas o que faz o arquiteto, que valor tem isso, porque a desvalorização disso ele é progressiva, né? A gente nota. É uma cadeia. O ensino vai perdendo porque também não tem recurso X que precisa. O garoto chega no escritório, não sabe nada, não sabe desenhar. Não sabe desenhar. Quando chega no escritório para fazer o primeiro estágio. Eu tenho que ensinar a desenhar. Sabe outra coisa que você estava falando? Sabe como é que a gente aprova um projeto em Singapura? Você manda o seu modelinho 3D. Lá em Singapura é uma aprovação automática. Você manda o seu projetinho em 3D, o software lê e aprova se estiver correto. É automático. É IA. Inteligência artificial. A gente aqui é muito atrasado, gente. Muito atrasado. Não, a última questão é uma curiosidade. Caramba, você... Tá bom. A última questão é uma curiosidade apenas para você. Qual foi o seu projeto, né, premiado? Eu fiquei curioso de saber. Não, então, teve um concurso do Jornal Globo de categorias, de várias coisas. A gente ganhou o prêmio na categoria arquitetura. Foi uma votação. O Cal participou da votação. Teve voto popular e teve voto do Jornal Globo também. Foi pela atuação no mercado mesmo. Aí a gente concorreu com mais 2 outros escritórios. Foi uma indicação que eu confesso que eu não sei de onde veio a indicação, indicaram o nosso escritório. E eram 2 escritórios relativamente grandes, bem mais antigo, pessoal mais veterano. E eu falei, eu pensei assim, eu vou lá só para, né, agradecer, né, a indicação. E de fato a gente levou aí, foi bem legal o reconhecimento. Fora outros também, que aí hoje a gente não estou aqui para apresentar tanto, mas contei para eles aqui, a gente ganhou um prêmio também. A gente criou uma linha de produtos para uma indústria de móveis no Rio Grande do Sul.
E aí essa linha de produtos foi premiada. Aí a gente foi para a Áustria, para a maior fábrica de dobradiças e corrediças que faz móveis para o mundo todo. Aí nós fomos representando o Brasil para conhecer essa fábrica. Ficamos 5 dias lá visitando. Confesso que no último dia eu estava super cansado, porque eu estava vendo até a fabricação do parafuso, não precisava. Mas foi incrível a experiência de ter ido lá. Então acabei fazendo um tour pela Europa. Então foi bem legal, assim. Um dos prêmios foi esse também. Falar com que é o professor, né? Então, por exemplo, a gente tem muito tempo de trabalho, então passou muita gente pelo meu escritório, né? Inicialmente, todo mundo desenhava à mão. Ultimamente, toda a galera... eu também, o único que não mexe em computador no escritório sou eu. O resto, todo mundo é tudo no computador, eu rabisco e passo para os outros, não sei o quê. E falando com a história dela do detalhe, uma coisa que eu noto muito, cara, porque eu fico impressionado, e eu não sei, até eu acho que para o CAU e até para a escola, por exemplo, essa galera toda que está vindo de formação só de computador, eu falo o seguinte, vocês fazem linhas, porra. Então, o primeiro, acho que o que passa na cabeça primeiro é o comando do computador. Não, por exemplo, quando a gente está dando um risco, você está desenhando uma mesa, eu estou desenhando a mesa, eu não estou dando risco. Porra, então eu chego às vezes, tem horas que eu pego os desenhos, falo, a porrada de linha, tudo juntando, falo, isso aqui fica em pé. Aí ele fala, isso fica em pé, está preso como, cara? As linhas estão do caralho, o desenho lindo, perfeito, mas é o seguinte, tudo errado, cara. Mas isso cai, cara. Agora, como que você... Eu não sei se você pensa essa história. O desenho do computador, o primeiro comando é o comando do computador, não é o que eu estou fazendo. Tá, então... Oi? Cara, então é um negócio que me assusta, essa geração nova, cara, me assusta isso, tá? Eu acho da galera, por exemplo, de todo mundo que passou pelo meu escritório, hoje tem uns 4 ou 5 escritórios top nesse meio, né, de varejo, não sei o quê, que hoje são meus concorrentes diretos, que se formaram super bem. Mas, por exemplo, eu não estou vendo essa possibilidade com a galera nova, cara. Eu fico meio apavorado, cara. Quando ele me entrega, me mostra um desenho como se fosse mandar para o cliente, está pronto aqui. Eu falo, caralho, isso não fica em pé, porra. As linhas estão perfeitas, mas cai. Isso é falta de construtibilidade. Não fica em pé, cai. Isso é um ruído grave. É um balcão, você fez um balcão. O cara fez um balcão, tem umas linhazinhas juntaram aqui. Eu falei assim, essa linhazinha, que grossura tem essa linhazinha aqui? Não sei. Eu falei, porra, não fica em pé, cara. Não continua o desenho, não adianta. Bom. Agora, eu não sei o que você pode fazer, né, para você melhorar essa história. Porque voltar para o lápis não vai, voltar para a lapiseira não vai. Mais ou menos. Não vai, vai. De repente, vai. Vai ser obrigado a voltar um pouco. Deixa eu me apresentar. Meu nome é Tanja Coiado. Eu sou coordenadora da Comissão de Ensino e Formação. E eu fui citada pelo conselheiro Vicente, né? Então, eu queria fazer a palavra e aproveitar e interagir um pouco com a questão, né, que a Lídia, né? Lília estava colocando em relação ao executivo. Então, juntando tudo, o que nós temos hoje, primeiro, é uma duplicação do número de arquitetos a partir de 2012, aqui não só no Rio de Janeiro, como no Brasil todo. Então, o montante de arquitetos que existia até 2012, ele foi duplicado no Brasil devido à proliferação de cursos de arquitetura de uma forma exponencial, né? E aquela questão que uma máxima, né? Quando a coisa é demais, acaba tendo algum tipo de problema. Depois, nós tivemos um sinnúmero de depreciações das diretrizes curriculares do nosso curso, que são minimamente as regras que dizem como formar o arquiteto, que deve ter. E isso graças ao número elevado de universidades privadas que formaram uma coisa chamada Sindicato das Mantenedoras, ou seja, a Associação de Mantenedoras de Universidades Privadas, que conseguiram vir deteriorando nossa formação, reduzindo carga horária, reduzindo um sinnúmero de exigências para a formação do arquiteto. Como conselho e como entidades, nós temos lutado muito com isso. A CAU apoia a ABEA, que é a Associação de Ensino de Arquitetura no Brasil, e hoje, nesse momento, está sendo tramitada
no MEC uma nova proposta de DCN para retornar a nosso padrão de antes de 2010, que eram as últimas gerações que a gente está tentando reproduzir. Pois é, reproduzir nossa formação melhor. Claro que não podemos só voltar atrás, nós temos a realidade do BIM, então esse projeto, né, que o Luiz está mencionando, que manda o 3D, que manda não é o 3D, manda é o BIM. E o BIM é uma configuração de dados gigantesca. Só que o aluno, antes de ir para a modelagem 3D, ele tem que conceber o projeto. E cada vez mais nós temos cobrado dos alunos que, como professor de projeto, né, nos ridicularizam, né, quando a gente pede o desenho na régua paralela. Então, tá bom, nós vamos fazer na régua paralela. Mas você vai fazer um croquis à mão com escala e hierarquia de linha antes de você levar para o raio do computador. Porque você tem que criar primeiro, conceber o projeto, fazer uma maquete física, mesmo que seja só de estudo, não é aquela maquete física que nós fazíamos jateada. Não, não, é uma maquete sem vergonha. Por quê? Mas é para ele entender o projeto antes para ir para o tal do BIM. Que aí, se fica em pé na maquete, fica em pé no BIM. Não. Tinha que ser. Não, mas agora a geometria descritiva já está difícil. Por quê? Porque das 3.600 horas, que é o mínimo que o MEC permite, né, ele retira, exige, perdão, é o mínimo exigido, e é claro que as universidades privadas vão ficar ali no mínimo de 3.600. Só que hoje, não é a geração da Lilian. A geração nova ainda sofre com os 40% da formação EAD, e hoje, infelizmente, nós temos cursos 100% EAD em arquitetura, que é uma outra luta jurídica que o CAU tem para não registrar esses arquitetos. E nós temos ganhado algumas poucas decisões judiciais, e algumas poucas decisões judiciais tem sido ganha por essas pessoas, registramos, obrigados pelo juiz, mas recorremos. Então, estamos nessa luta e esperamos que agora mude alguma coisa. Mas, enfim, eu te agradeço. Eu vou pegar a cópia, né, da sua gravação, se você me permitir, e passar para os meus alunos toda vez que alguém reclama da professora chata, que repara até na última... Eu falo assim, passou do 5º período, se errar, é impressão do computador. Se errar, hierarquia de linha, fica reprovado compulsoriamente. E a culpa é da Lília. Então, nós vamos fazer isso. Mas é sim. Agora, só uma coisa muito, muito, muito importante, aproveitar a deixa do professor, citando o exame de ordem, ou alguma coisa semelhante. O grande problema do exame de ordem é que, conceitualmente, ele não vai contribuir com a formação melhor. Porque o exame de ordem vai permitir que todas essas formações, todos esses cursos particulares continuem produzindo só bacharéis em arquitetura, e só os poucos cursos muito bons, né, muito caros, ou muito longos, vamos dizer assim, que vão conseguir formar a elite que vai passar no exame do OAB da arquitetura. Então, exame de ordem da arquitetura. Então, aí a gente vai deixar a vida mais fácil para as mantenedoras. Elas vão ganhar um dinheiro muito fácil, enganando os pobres, né, como já estão as mantenedoras de 100% EAD. Então, temos que tomar muito cuidado com o que desejamos, porque pode se tornar realidade, e facilitar a vida delas, em vez de lutar por isso. Vamos voltar com projeto executivo, é um absurdo que o arquiteto não tenha responsabilidade pela qualidade construtiva e detalhamento do que ele está propondo. Né? É um absurdo que o arquiteto não conheça as normas todas fundamentais para que desenvolva. E aí, os senhores, né, profissionais, lembrem que os seus estagiários, né, os estagiários,
os arquitetos em formação precisam de espaço nos estágios e que, como contratantes de estagiários, vocês são nossos parceiros na formação desses novos arquitetos. Nos demandem e nos ajudem também. Obrigada. Então, Lília, Posso falar? Sim. Você falou do projeto executivo. Acho que a gente tem uma vez eu li um artigo. Quando você passa do meio analógico do desenho para o digital, a grande modificação que você tem é a abolição da escala, porque no desenho digital você vai escalando, dando zoom e tal. Quando era feito manualmente, a galera mais antiga deve lembrar, você desenhava numa escala, depois passava para outra, depois aprofundava no desenho. Ou seja, essa passagem de vários momentos do desenho, né, ela te ajudava muito nessa questão de perceber a questão do detalhe e da construtividade. A outra questão é que, assim, objetivamente, as faculdades em geral, olha, eu fui diretor da UFRJ até 2006, 2001, 2006. Plantar uma reforma curricular. Foi a reforma curricular que foi possível com o corpo docente que tinha, não foi a dos meus sonhos, né? Porque eu acho que assim, tem um problema seríssimo nas faculdades, que é a materialidade das construções, né? O arquiteto tem, e é bom essa mesa para as pessoas que falaram aqui, você vê que claramente todos vocês têm uma estrada de construção, né? E a gente quase que nas faculdades tem uma dificuldade cada dia maior para o arquiteto se entender como um construtor, né? Se entender como uma pessoa que tem que saber como as coisas ficam em pé, como o colega colocava, e qual é a materialidade daquilo que está desenhando, né? Que não é uma linha apenas. E aí acho que o BIM, né, Luiz? Acho que o BIM, a gente está trabalhando no software livre, inclusive, mas o software livre também está trabalhando com a ideia do BIM. É o Building Information Modeling, né? Quer dizer, você, quando trabalhar com o BIM de uma maneira integral, teoricamente, em cada linha, você está definindo o que a Lília estava cobrando, isto é, espessura do tijolo, tipo de tijolo, espessura do revestimento, etc, etc. Então, acho que esse é um caminho. Nós temos um edital de formação continuada, e aí eu faço até o convite a vocês todos, né? Eu sei que muitas vezes a gente não tem esse tempo, na correria do dia a dia, não sobra esse tempo, né? Mas ter essa colaboração de quem já tem essa experiência é muito enriquecedor, né? A maior parte dos nossos arquitetos, assim, não sabem o que é uma boa compatibilização de projetos, né? E quando você lida, por exemplo, eu trabalhei muito com cine e teatro, né? Cine e teatro, se você não tiver uma boa compatibilização, o projeto não sai do lugar, né? Então, essa compatibilidade, é difícil de ensinar isso, né? Então, mas acho que a gente pode abrir assim, espaços para esses cursos de formação continuada, de alguma maneira, identificar essas áreas. Para finalizar, a questão de aprovação, acho que tem um fetiche ali, mas tem uma coisa que a gente tem que se empenhar e lutar. A Firjan tem um programa que está recorrendo o Estado e a ideia é da aprovação simplificada. Só que não adianta ter aprovação simplificada se a base legal não está informatizada e se a base legal que te permite aprovar o projeto é um cipoal que você se perde, né? Então, essa que é a questão, que você acha que é realmente uma simplificação que tem que vir de uma maneira integral, que senão, não apenas na hora da aprovação. Se a legislação não dialoga com essa simplificação, não adianta querer simplificar que a gente vai continuar recorrendo. Mesmo no Rio de Janeiro, quer ver, que implantou a aprovação simplificada, o Corpo de Bombeiros não dialoga com isso. Ora, se o Corpo de Bombeiros não dialogar, para que quer dizer, você vai avançar muito rápido, provavelmente até um ponto, e depois vai
morrer na praia, como a gente costuma enfrentar essa dificuldade. Né? Mas então, acho que é isso que eu tinha para colocar. Vamos ter uma... Queria não sei se você já está sabendo. Setembro tem o Rio Summit Construção. Sim, a gente está apoiando, o CAL está apoiando, então, isso. A gente vai fazer uma mesa com o Chicão Bulhões. Eu vou estar na mesa e mais um monte de prefeitos para falar sobre isso especificamente. Sim, a Prefeitura do Rio promoveu a simplificação com o novo Código de Obras. Tem um licenciamento integrado funcionando. E o técnico não tem nem um computador que consiga operar. Não tem um computador que aquilo. consiga ler, gente. Essa que é a questão. Aí para você, aí ela não consegue. Não é? Luiz, mais dramático ainda, conversando com o técnico da prefeitura, ele fala assim: eu estou aprovando uma série de coisas, mas nem consigo ir no local para ver se o que eu aprovei de fato está no local como está sendo trazido pela documentação. É mais grave ainda isso. Mas continua, Luiz, desculpa. Não. Acho que aí ficam todos convidados para essa, que acho que vai ser uma grande mesa redonda, interessantíssima sobre esse aspecto dessa evolução. Para onde vamos se o camarada não tem nenhuma tela para ver o processo informatizado? Né? E agora só tem um cara lá agora que entende mexer naquele sistema. Os outros técnicos todos não ficam perguntando para ele como é que faz, porque não conseguem, não tem nenhum treinamento. Aí é complicado. Exato. Podem terminar o assunto, que eu vou falar sobre o ponto do projeto. Só queria fazer um complemento ao que o Pablo falou, do arquiteto ele se enxergar como um construtor. Eu, particularmente, na faculdade onde eu cursei, eu não tive contato com disciplinas complementares de sistema de refrigeração, de sistema de incêndio. Então, quando o arquiteto sai da faculdade, eu acho que ele tem muito entendimento de que um 3D é suficiente para mostrar para o cliente, ele aceitou, vamos executar. A vivência que eu tive de projeto executivo foi no meu estágio, realmente, que foi também um setor, né, que é obra. Tem muitos estágios que não são desse setor. Mas é importante que os complementares estejam próximos dos alunos, para que eles possam ter uma visão ampla. Como eu sou gerente do setor de orçamentos, eu já tive 3 estagiárias. A minha primeira estagiária, que era da UFRJ, hoje ela, aliás, de tanto ela entender o projeto, ela está no setor operacional executando as obras. Então, ela nunca teve contato. Uma vez ela chegou para mim e falou assim: Lilian, o meu olhar crítico agora de projetos está muito mais avançado que os das minhas amigas. E ela, de uma faculdade pública. Quando eu recebi essa notícia, né, me falando isso, eu fiquei assim, nossa, mas é isso. Que quando a gente recebe que realmente tem essas disciplinas e tem todos os detalhamentos de um escritório de arquitetura, as pessoas conseguem enxergar, o aluno consegue entender muito bem e muito, muito melhor mesmo, uma visão mais ampla. É isso que eu ia complementar o que o Pablo falou. Obrigado. Só complementando uma fala da Lília, que me fez recordar que agora uma vivência lá do próprio escritório nosso. Uma das minhas, que eu posso falar até que a minha melhor estagiária, ela nem está aqui para poder estar ouvindo isso, é a Kelly, vou deixar gravado então aqui, em relação ao projeto executivo. Ela contou uma vez para a gente que foi pedido na faculdade não lembro qual era a disciplina, eu sei que tinha que fazer algum detalhamento, mas pediram uma coisa muito básica. Só que lá no escritório a exigência de detalhamento é muito grande. Um caderno nosso de obra passa de 100 páginas tranquilo.
E aí ela entregou uma coisa muito completa, né? Douglas está aqui para poder até dizer, e falou foi para ele. Aí quando ela entregou, o pessoal, Kelly, mas por que você fez isso? Não, você acabou com a gente. E agora? Falou, não, mas eu faço isso no escritório. Para mim isso aqui é um detalhamento. E aí com isso ela tirou 10 e ninguém mais da turma tirou 10, porque de fato dela estava incrível. Então assim. E aí isso Tanja, né, que você falou que pede ajuda da iniciativa privada para ajudar vocês. A gente faz muito isso, óbvio, né, que a gente sempre quer que pelo menos tenha uma noção que chegue no escritório, né, a faculdade tem que dar essa noção. Mas assim a gente ensina tudo no escritório, assim tem um treinamento inicial para poder saber se ele vai ficar no escritório mesmo. Então assim é bem legal. Vou pedir para cada um fazer seus agradecimentos. Pode começar lá pelo Luiz, suas considerações finais. Ih, não estava preparado para esse momento. Bom, eu queria agradecer muito o convite, foi um prazer estar aqui. Essas coisas da prática, né, profissional, às vezes ficam um pouco distante do meio acadêmico e tal. Essa troca é muito importante, porque a gente escuta a dificuldade do outro, né? E hoje, como a gente está, a queixa, você vê aqui todo mundo, né? O camarada chega lá não sabe nada. A gente precisa ensinar. Por quê? Porque o ensino caiu em esparrela. Você ainda tem um núcleo ou outro com uma qualidade, mas a maioria não carrega o mínimo necessário para se dizer profissional, né? O cara vai quebrar a cara. Então, falando isso, não, vou só agradecer e passar para você, tá bom? Não, é isso, gente. Agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês, agradecer a vocês todos que estão aqui acompanhando a gente. Não tem muito mais o que falar. Divulgar um pouquinho do nosso trabalho, né? Quem está nas redes sociais, o nome do meu escritório é GG Arquitetura, veio do meu nome, né? Hoje passou a ser só a sigla GG Arquitetura. Lá a gente posta todos os projetos autorais nossos também. A gente também tem uma outra frente no escritório de execução de obra, assim como o Ricardo, não com a estrutura dele. Um dia ele é inspiração, um dia eu chego lá. Mas é isso, gente. Obrigado mesmo pela oportunidade do Caos da gente estar aqui. É legal participar no bate-papo com outros arquitetos, não sei o quê. Agora, acho que a coisa que o CAL pode ajudar, eu acho que isso deveria ter sido esse tipo de papo, eu acho que deveria ser feito, em vez de com arquiteto, com alunos. Eu acho que isso é muito mais importante do que até com a gente. Tá? Porque, por exemplo, eu fui da primeira turma da UF, a pior faculdade do mundo, não podia ter sido pior, não ensinaram nada, porra nenhuma. Eu dei sorte de ter feito um estágio com o Júlio Graber, que era um arquiteto hiperdetalhista, e eu prestava muita atenção. Ele era um cara que escondia o jogo, mas eu consegui ver o que era importante na arquitetura. E hoje, no meu escritório, eu faço exatamente o contrário. Eu abro totalmente para todos os estagiários e falo o seguinte: vocês só não aprendem se não quiserem. Eu aprendi por meu interesse, não aprendi na faculdade. Entendeu? Então, acho que também a parte do interesse dos alunos também é muito importante. A gente vai para a faculdade, não, porque tá bom, tudo tá bom. Corre atrás que você vai aprender. Eu quero, por exemplo, se eu estou detalhando, né, eu não sei o que é, o que eu estou fazendo. O interesse da pessoa acho que é tão importante quanto o interesse, até a qualidade da faculdade. Portanto, o meu exemplo, acho que é perfeito, que meu curso foi muito ruim. Eu não sabia direito o que era arquitetura, achava que era engenharia piorada. E me virei sozinho, fui aprendendo, e eu acho que hoje meu escritório é um escritório que faz as coisas hiper bem detalhadas. Acho que a gente trabalha, como eu trabalhei com o Júlio e vi a história do detalhamento dele, meu escritório veio de lá para cá, eu vim sempre brigando muito com a história do detalhamento. Nossos projetos são hiper detalhados. Eu acho que isso, para a galera que trabalha comigo, só não aprende se não quiser. Bom, eu agradeço também a oportunidade de estar aqui. Como eu disse anteriormente, é uma honra estar aqui, né, com a presença de vocês também nessa roda. Sou a mais nova da carreira, mas
Tenho muito que aprender e espero ter agregado também a vocês. Eu não falei o nome da construtora que eu trabalho, é SMF Engenharia. A gente tem uma atuação no Instagram também, se quiserem seguir, smf.engenharia. A gente posta tudo por lá. Falamos dos setores, falamos como a gente age, como a gente entende a arquitetura também, porque, embora a gente seja uma construtora, a arquitetura é importante, é uma parceria. Então, eu agradeço muito esse convite e por estar aqui com todos vocês. Obrigada. Bem, agradecer e pontuar uma coisa, nós estamos falando sobre a educação, sobre a formação. A Lília é de escola privada, tem 3 anos. Então, esse tempo todo, acho que bate com o que Ricardo falou, que é da experiência, a pessoa correr atrás. Eu acho que ela se formou, busca, com pouco tempo de experiência, já sobressai como profissional, e a gente já vislumbra que ela estará... Né, a gente aguarda que ela mantenha essa chama, que nós tenhamos com os profissionais, essa chama, todos os profissionais possam ter essa chama viva da arquitetura, que a gente possa sobressair com orgulho de ser arquiteto, né? A gente bater de frente, ter a mesma luta que nós tivemos quando nossa profissão teve um conselho próprio, a gente possa reavivar a cada eleição que nós vamos ter, né? Ter a consciência de escolher os nossos conselheiros para que no próximo ano a gente possa ter formação, conhecimento e buscar aquilo que a gente quer na nossa profissão. Então, que nós tenhamos conhecimento, entre no site, procura ler sobre cada um dos profissionais que queiram trabalhar junto à sua profissão, ao seu colega de prefeitura, ao seu colega de estágio, seu colega de escritório, que a gente não tenha, nesse ano, tão pouca gente para votar na nossa representatividade. Então, a gente tem que buscar que seja uma eleição que tenha, inclusive, várias pessoas que possam concorrer. Eu não sou candidato, viu? Então, que a gente possa ter mais candidatos que busquem, nesse momento, em todo o estado do Rio, não na cidade do Rio de Janeiro, só no leste fluminense, no leste metropolitano, mas que busquem sempre o crescimento da profissão. Eu acho que a gente está dando passos importantes para o nosso fortalecimento. Muito obrigado a todos. Célio. Eu queria também agradecer a todos aqui por estarem presentes aqui até agora, né? Muito obrigado. Agradecer ao Cal, né? Agradecer ao Cal também por me escolher para essa mediação, porque o exercício profissional é uma coisa mais importante da carreira de todo mundo, né? E agradecer aos colegas aqui que se dispuseram a vir bater esse papo. Foi muito enriquecedor para a nossa profissão. Muito obrigado a todos. Temos um sorteio aqui ainda, né, para ser feito, né? São quantos? Fala um número de 1 a 12 para mim, para alguém ganhar algum. Vai dizer que foi combinado. 8. Fala um número. O quê? Um número de 1 a 12. 12. 10? Sete?
escolher um número também, número 4. Número 6. Faltou 7, então, né? Já foi? Mas não é de 1 a 12 só? 12. 11. 9. 8? 5. O que sobrou? Número 2. 6. Ele foi já.